gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos aprender mais um americano de crochê que ficou muito bonitinho, muito rápido, fácil de fazer, tá? Esse americano eu fiz ele e deixei lá nos stories do Instagram pedindo sugestão para nome. Eu recebi várias sugestões e agradeço a cada um que sugeriu. Um nominho já tá anotado, tá? Que já serve para os próximos trabalhos. Ele ficou com o nome de americano de crochê Luar. Foi uma sugestão que uma amiga deixou, a Lu, lá do perfil Lu Carinho e Crochê. Eu vou deixar aqui também anotado todos os materiais que eu utilizei para essa videoaula. Nesse aqui, eu utilizei o barbante Euro Roma, brilho, com fita metalizada. É um fio bem bonito, viu? Fiz os detalhes aqui com fio de polipropileno, usei 2 cabos, tá? Isso aqui é opcional, você pode colocar ou não, e pode também usar qualquer outro fio para fazer esses detalhes, tá? Ele ficou com 41 centímetros e é bem rápido de fazer, como eu disse. Desde já eu peço a você que deixe o seu joinha, não se esqueça, tá? Isso ajuda muito para o YouTube entregar para mais pessoas. Vou deixar aqui na descrição também um link lá do Instagram para você me acompanhar por lá também, se você não me acompanha. Então vamos lá para o nosso passo a passo. Pessoal, para essa videoaula eu vou utilizar o fio barroco número 6, tá? As cores eu vou deixar anotadinho na descrição do vídeo, tá? Todos os materiais que eu utilizei. Vamos deixar uma sobra de fio pra gente fazer o anel mágico. Segura ele aqui. Passa por cima desses 2 dedos, faz um X e segura. Vou utilizar a agulha 3,5 mm. Vem com ela dessa maneira, por baixo do fio da frente, busca o de trás, faz um giro e busca o fio do novelo, passando dentro dessa alcinha. Aqui já está pronto. Puxa essa alcinha aqui, para diminuir o tamanho. Ajusta essa laçadinha inicial, que ela vai fazer a vez de uma corrente. Agora, a gente faz mais 2, ficaremos com 3, que vai equivaler ao primeiro ponto alto. Mais uma de separação. Agora, aqui dentro desse anel mágico, a gente vai trabalhar 12 pontos altos, separados por uma corrente, contando com essas correntinhas iniciais, tá? Primeira carreira, então, será de 12 pontos altos, separados por uma corrente. Pronto, eu cheguei aqui no final, vamos puxar essa alcinha para fechar o anel mágico. Agora, a gente vai entrar na terceira correntinha que a gente fez para dar altura, com um ponto baixíssimo. Finalizando a primeira carreira. A segunda carreira, daqui mesmo, a gente vai subir 1, 2, 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Volta no mesmo ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Uma corrente de separação. Vai no próximo ponto de base e faz um ponto alto, volta e faz mais um. Essa é a carreira de aumentos, tá? Uma correntinha de separação. Vamos finalizar aqui na terceira corrente com ponto baixíssimo. A terceira carreira, daqui também, a gente vai subir 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Vai no próximo ponto de base. Aqui, a gente vai fazer 2 pontos altos na mesma base. A gente vai fazer o aumento agora no segundo ponto de base, de cada grupinho, separados por uma corrente. Vamos para o próximo ponto de base, faz um ponto alto, no próximo, a gente faz 2 na mesma base. Uma correntinha de separação. Essa carreira é somente isso, tá? A gente tem grupinhos aqui, né? Separados por uma corrente. No primeiro, a gente faz um ponto alto. No segundo, a gente faz 2 na mesma base. É o nosso aumento. Uma correntinha de separação entre cada bloquinho. Pronto, eu cheguei aqui no final. Vamos entrar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. A próxima carreira, daqui mesmo, a gente vai subir 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. A gente vai seguir essa mesma sequência, tá? No próximo ponto de base, a gente faz um ponto alto. E no último, a gente faz um aumento.
ou seja, 2 pontos altos na mesma base. Uma correntinha de separação. Vai para o próximo bloco, no primeiro ponto de base, faz um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, o aumento. 2 pontos altos na mesma base. Uma corrente de separação. Essa é a sequência, tá? Pessoal, a gente vai seguir essa sequência por toda a base dele, tá? Aqui, ó, por toda essa base. Então, eu vou concluir o meu aqui, até a 7ª carreira, vocês fazem de vocês aí. Quando chegar na 7ª carreira, a gente finaliza para continuar o trabalho, tá? Então, assim, ó, você vai fazer até a 7ª carreira, seguindo essa mesma sequência. Em todos os pontos altos, os primeiros aqui, você vai fazer um ponto alto em cada um. No último, é que vai ter o aumento, tá? É onde vai estar o aumento. Sempre no último ponto de base da carreira anterior. Então, a 7ª carreira, você vai fazer até você tiver com 5 pontos altos sozinhos e no último, um aumento, ok? Então, eu vou trabalhar o meu aqui até lá na 7ª carreira. Eu já venho com vocês para continuar o nosso trabalho. Pronto, eu finalizei a minha base. Como eu expliquei para vocês, a gente chegando até a 7ª carreira, vamos ficar com 5 pontos altos sozinhos, um para cada ponto de base. No último, a gente tem um aumento, tá? Então, a gente vai ficar com 7 carreiras, com 7 pontos altos lá no topo. Tá? Separados cada bloco por uma correntinha. Nesse último aqui, a gente não vai fazer correntinha, tá? Pra gente finalizar essa carreira, iniciar a próxima, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Não faz correntinha nesse último, entra na terceira corrente e vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo um pouquinho mais alongado, tá? Assim a gente finaliza a carreira e vamos começar daqui mesmo a próxima. Entra dentro do espaço, busca o fio, a gente fica com 2 alcinhas aqui, tá? Vamos passar e fazer um ponto baixo. Aqui a gente já inicia a próxima carreira, a 8ª. Vamos subir mais 2 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Uma correntinha de separação. A gente vai pular essa das correntinhas, porque, tá vendo, ó, para não confundir, a gente finalizou na terceira corrente com um ponto baixo, voltou e fez outro ponto baixo, tá? Então, a gente vai finalizar dessa maneira para ficar já no espaço de corrente onde a gente precisa. Aqui, você pula esse espaço de corrente, não entra aqui, tá? Nas correntinhas, vamos para o próximo ponto de base, vamos fazer um ponto alto. Agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vamos pular 1, 2, 3 no 4º ponto de base. A gente vai fazer um ponto alto. Uma corrente, pula esse ponto de base, vai para o espaço de correntes e faz um ponto alto. Ó, uma corrente, já tá bem igual, tá vendo? Igual a gente começou. Pula esse ponto de base no próximo, um ponto alto. Aqui, tá vendo, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. A gente vai seguir essa sequência aqui. Então, como a gente iniciou, finalizou a carreira, já iniciou lá no espacinho de corrente, então, a próxima carreira, ou até no final aqui da carreira, a gente vai finalizar aqui, tá? Completando os 3 pontos altos. Vamos lá fazer mais esse. No último, a gente faz 5 correntes, depois do último, né? 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2, 3 pontos de base no próximo. A gente repete, um ponto alto, uma corrente, pula uma base no espaço de corrente, um ponto alto, uma corrente, pula uma base no próximo, um ponto alto. E 5 correntes. Aí, é só repetição. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Então, a gente vai fazer dessa maneira. A gente precisa de ficar com um ponto alto no espaço de corrente. E um ponto pula uma base, no próximo faz um, tá? Aqui, todos separados por uma correntinha também. Nesse espaço maior de cada bloco,
5 correntinhas. Estou chegando aqui no final, vou fazer as últimas 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 1, 2, 3 pontos de base no quarto, um ponto alto, uma corrente. Aqui agora a gente fez um ponto baixo e 2 correntes, agora a gente entra na segunda com um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. A nona carreira daqui mesmo, a gente vai subir 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Laça o fio, vem para esse espaço de corrente e faz um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto, 1, 2 correntes, vai para o espaço de correntinhas e vamos fazer aqui 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntes, vai para o ponto alto, faz um ponto alto. No espaço de corrente, um ponto alto. No ponto alto, um ponto alto. No espaço de correntes. Então, aqui, ó, nessa carreira, a gente vai trabalhar em todos os pontos altos, tá vendo? E em todos os espacinhos de correntes, fazendo um ponto alto. 1, 2 correntes. No espaço de corrente, vamos trabalhar 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. 1, 2 correntes, aí é só repetição, tá? Então, a gente vai fazer aqui um ponto alto para cada ponto alto e um ponto alto para cada espaço de correntes. A gente vai ter esses aumentos aqui nessa carreira. Vamos ficar com 5 pontos altos no total, ok? 1, 2 correntes, vai para o espaço de correntes, faz 5 pontos baixos. 3, 4, 5. 1, 2 correntes e continua a repetição. Cheguei no final, vamos entrar na terceira corrente que a gente fez para dar altura com um ponto baixíssimo, finalizando a nona carreira. A 10ª carreira daqui também a gente vai começar fazendo 3 pontos altos para equivaler ao primeiro ponto alto. Desculpa, 3 correntinhas para equivaler ao primeiro ponto alto. Vamos trabalhar aqui um ponto alto no próximo e no próximo também um ponto alto. Vamos fazer agora 1, 2, 3 correntes. Nessa carreira, a gente não trabalha o primeiro ponto baixo e nem o último. Vamos trabalhar por esses 3 aqui, fazendo um ponto baixo em cada um. Então, a gente vai ficar com 3 pontos baixos. 2, 3. 1, 2, 3 correntes. Vamos para o próximo grupo. Vamos trabalhar os 5 pontos altos, tá? A gente vai fazer agora um ponto alto para cada ponto de base aqui. Os pontos altos nessa carreira vão ser a mesma quantidade. A diferença é a separação dos blocos, tá? 3 correntes, pula esse primeiro ponto de base e vamos no próximo ponto baixo e vamos fazer 3 aqui na sequência, um para cada ponto baixo. Não trabalha o último, 1, 2, 3 correntes, e aí é só repetição. Então, nessa carreira, a gente vai continuar com a mesma quantidade de pontos altos. Vamos fazer um para cada ponto alto aqui. Para separar os blocos, 3 correntes, não trabalha o primeiro nem o último ponto baixo, faz 3 pontos baixos na sequência, 3 correntinhas de separação. Cheguei no final da carreira. Pessoal, deixa eu já falar para vocês uma diquinha. Aqui na minha tensão de fios, ficou ok, tá? Porque ele fica arqueadinho assim mesmo, tá? Deu certo, 2 correntes aqui, 3. Na próxima carreira, a gente vai fazer 5, na seguinte, 6. Então, se o seu ponto é mais larguinho que o meu,
você vê que tá sobrando demais, você pode diminuir essas correntinhas, tá? Não tem problema nesse caso aqui. Aí, você tem que ver se não vai diminuir muito e ficar repuxando, porque o trabalho abre aqui, ó. Tá vendo, ó? Essas correntinhas, se você diminuir muito, pode ser que fica repuxando aqui, ó. Um ponto no outro, um grupinho no outro. Então, você vê se for necessário, diminui e não deixe seu trabalho ficar feio repuxando, tá? Então, vamos lá, finalizar esta carreira. Na terceira corrente, com um ponto baixíssimo. Novamente, vamos subir 3 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto. Vamos no próximo ponto de base e vamos fazer um ponto alto. Nessa carreira, a gente não trabalha o primeiro ponto alto e nem o último. Se a gente tem 5, não trabalha 2, a gente vai trabalhar somente 3 nesse grupinho aqui, tá? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui a gente tem 3 pontos altos, pontos baixos. Vamos trabalhar somente o do meio, tá? Não trabalhamos de novo o primeiro nem o último. Então, nesse do meio, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, aí é só repetição. A gente não, desculpa, a gente não trabalha esse primeiro, vamos para o segundo. Vamos ficar nessa carreira somente com 3 pontos altos nesse grupinho. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. No ponto baixo do meio, a gente faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Não trabalho o primeiro. Faz 3 pontos altos na sequência. Somente isso, tá? Esse é o modelo que ficou bem rápido da gente tecer ele. Estou chegando no final. Pessoal, se o de vocês estiver emborcando um pouquinho assim, tá? Levemente, não tem problema, tá? Pode puxar, ajustar os seus pontinhos, ó, tá? Um pouquinho. Mas à medida que a gente vai fazendo as próximas carreiras, ele volta ao normal, tá? Mas pode ir ajustando seu trabalho. Já fiz aqui as 5 correntes, pulo esse primeiro ponto de base. Vou no próximo. Esse último ponto alto aqui, você pode fazer ele um pouquinho mais ajustado, tá? Porque aqui a gente fez correntinhas, então, para não fazer um buraco. Vamos entrar na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Finalizamos a 11ª. A 12ª carreira, daqui mesmo, a gente vai subir 3 correntinhas para equivaler o primeiro ponto alto. Vamos voltar no mesmo espaço e vamos fazer um outro ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vai nesse ponto baixo e faz um ponto baixo. Você pode pegar aqui nas 2 alcinhas do topo dele ou pode entrar no meio, tá? Eu vou entrar no meio e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Não trabalhamos nessa carreira o primeiro nem o último ponto de base. Vamos no do meio e faz 2 pontos altos na mesma base. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, vai no ponto baixo e faz um ponto baixo. Somente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No ponto alto do meio, a gente faz 2 pontos altos na mesma base. Ó, tá emborcadinho, tá vendo? Então, a gente precisa já ir colocando os pontinhos no lugar, ajustando a nossa peça. Essa carreira, 2 pontos altos no ponto alto da carreira anterior, do meio, tá? A gente vai fazer um aumento aqui. 6 correntes, um ponto baixo no ponto baixo. 6 correntes e repete. Pronto, cheguei aqui no final. Olha pra vocês verem, ó. Todo emborcadinho. O que a gente precisa fazer? Vai ajustando, puxando os pontinhos pela lateral.
E puxa também aqui nos biquinhos, na ponta, tá? Pra eles ir ficando no lugar. Então, aqui eu já fiz 6 correntes. Vamos na terceira correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, a gente vai entrar dentro, aqui dentro não, no meio, entre os dois pontos altos, e vamos fazer um ponto baixo. Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Vamos para o topo do próximo grupinho, no meio, entre os dois pontos altos, e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 correntes. Vai para o próximo grupo, entre os dois pontos altos, faz um ponto baixo. Somente isso, tá? Aqui da mesma maneira. Se você vê que tá sobrando muito, pode fazer menos correntinha, tá? Ou se estiver faltando, tá? Mas a gente vai fazer na próxima carreira aqui, ó, pontos baixos, tá? Serão 6 pontos baixos, 2 correntes e 6 pontos baixos. Então, tem que analisar bem se na próxima carreira, se você diminuir demais, não vai ficar repuxando seu trabalho, tá? Vou fazer o meu e já vem. Então, vamos aqui, já fiz as 13 correntes, entra no ponto baixo inicial, faz um ponto baixíssimo. A próxima carreira, a gente vai trabalhar nos espacinhos de corrente. Vamos direto para o espaço e vamos fazer 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 correntes. Vamos continuar aqui no mesmo espaço, fazer a mesma quantidade de pontos baixos que a gente iniciou. 6 pontos baixos. 3, 4, 5, 6. Agora, vamos fazer o picô. 1, 2, 3 correntes, vem pegando as duas alças do ponto baixo e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes nas duas alças, um ponto baixo. 1, 2, 3 e fecha ele aqui com ponto baixo também. Daqui, a gente vai direto para o próximo espaço, fazer a mesma repetição, somente isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2 correntes, completa com mais 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 correntes e um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3 nas duas correntes, um ponto baixo, vai para a próxima alça e segue repetindo. Olha que bonitinho, que depois a gente vai ajustando, tá? Então, a gente vai fazer na 14ª carreira, 6 pontos baixos, 2 correntes, 6 pontos baixos. Um picô, o primeiro com 3 correntes, o do meio com 5 e o outro com 3 também. Que vai direto para o próximo espaço e faz a repetição. Fiz o último ponto picô, vamos finalizar a carreira no primeiro ponto baixo que a gente fez. Vamos fazer um ponto baixíssimo. A próxima carreira,
a gente vai percorrer até o quarto ponto baixo, que é onde a gente vai começar a trabalhar. Então, a gente fez um ponto baixíssimo no primeiro, vamos fazer no segundo, no terceiro, chegamos no quarto. Aqui, a gente vai entrar pegando somente a alcinha de trás e vamos fazer um ponto baixíssimo. Entra aqui pegando as duas alças agora e faz um ponto baixo. Daqui, a gente vai direto para esse espaço de correntes. Aqui dentro, a gente vai fazer 7 pontos baixos. Pode colocar o trabalho pela lateral, tá? Vai ficar mais fácil de trabalhar. 3. 4. 5. 6. 7. Aqui é o seguinte, eu coloquei 7 pontos altos. Deixa eu finalizar aqui para explicar melhor para vocês. Aqui a gente começou a trabalhar a partir do quarto ponto baixo. Então, ficou 2 aqui sem trabalhar, próximas correntinhas. Então, a gente vai pular 2 aqui agora também, a mesma coisa que fizemos aqui, vamos fazer desse lado. Pula 2 aqui e vai pro terceiro. Ó, não pode esquecer, porque o primeiro ficou bem juntinho aqui, ó, fica até escondidinho, por causa do ponto alto, tá? Então, pra ficar mais fácil, você conta aqui, ó, 1, 2, 3, no quarto. Se contar de baixo pra cima, é no quarto. Se você contar das correntinhas pra baixo, é no terceiro, tá? Então, como ele ficou escondidinho, pra você não correr o risco de esquecer ele, conta de baixo pra cima, 1, 2, 3, no quarto, a gente faz um ponto baixo. Aqui, o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte, eu coloquei 7 pontos altos aqui, pra ele ficar arqueado, porque tá vendo aqui, ó, esse ponto alto e esse primeiro aqui, fica bem juntinho, grudadinho aqui no ponto baixo, tá vendo? A intenção é essa, mas se o seu ponto for muito largo, bem mais largo que o meu, e tiver difícil de fazer 7 pontos altos aqui, você faz menos, tá? Não tem problema, porque a próxima carreira, a gente vai usar a mesma quantidade de pontos que tem nessa carreira aqui, então não tem problema você diminuir, ok? Aí você vai vendo conforme necessário. Aqui agora, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Vamos para o próximo espacinho aqui, pula 1, 2, 3, no quarto ponto baixo, a gente faz um ponto baixo. E agora, repetição, tá? No espacinho de 2 correntes, 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3 no quarto, de baixo para cima, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. No próximo espaço, 1, 2, 3 no quarto ponto baixo, um ponto baixo. Aí é repetição. Olha que bonitinho. Então, a intenção, gente, é ele ficar bem arqueadinho aqui, tá? Porque quando a gente vir com a próxima carreira, ele vai fazer isso aqui, tá? Esse detalhe, ele não vai ficar baixinho assim, não, ele vai ficar arqueado, como esse aqui está. Tá vendo aqui, ó? Tá arqueadinho? Então, a intenção é essa. Se precisar, você pode diminuir a quantidade de pontos altos aqui, não tem problema, tá? Assim, a gente vai fazer a volta toda. Cheguei aqui no final, já fiz as 10 últimas correntinhas. Vamos entrar aqui no primeiro ponto baixo e fazer um ponto baixíssimo, finalizando a carreira. A próxima carreira, a gente vai trabalhar a partir desse primeiro ponto alto. Então, aqui, eu vou entrar
fazer um ponto baixo e 2 correntes para equivaler ao primeiro ponto alto. Se você quiser entrar fazendo ponto baixíssimo e 3 correntes, pode fazer, tá? Não tem problema, não vai alterar. Uma correntinha de separação, vai no próximo ponto de base, faz um ponto alto, uma corrente. Esse grupinho aqui será dessa maneira, tá? A gente vai repetir a mesma quantidade de pontos altos que temos na carreira anterior. Vamos fazer um para cada ponto de base, separados por uma correntinha. Por isso que eu falei que se você quiser achar necessário alterar a quantidade de pontos, por seu ponto for muito larguinho, aqui você pode alterar, tá? Porque a gente vai utilizar a mesma quantidade de pontos altos. Então, nesse caso, não altera o bico de acabamento, tá bom? Então, aqui a gente eu fiz um ponto alto para cada ponto alto, separados por uma corrente. Agora, a gente vai para essa alcinha aqui e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vai lá no finalzinho da mesma alça e faz um ponto baixo, ok? Daqui, a gente vai continuar repetindo. No primeiro ponto alto, um ponto alto, uma corrente, no segundo também, em todos aqui. Um ponto alto para cada ponto de base, separados por uma corrente. Uma corrente, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Aqui sem corrente nenhuma de separação, vai para o próximo espaço de corrente, na correntinha, né? Você pega a alcinha e faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, vai lá no final dessa mesma alça e faz um ponto baixo. Agora é só repetição, tá? Ó, já vai tomando forma. Que bonitinho. Próxima carreira a gente vai juntar tudo isso aqui, fica bem bonitinho o detalhe. Esse detalhezinho aqui, ó. Então, se você diminuir a quantidade de pontos altos aqui, se você achar necessário também, altera a quantidade de correntinhas, tá? Pra não ficar repuxando seu trabalho. Aí, se você diminuiu aqui, eu fiz 6 correntes, aí você tem que aumentar a quantidade de correntes, tá? Nessa aqui ou nessa aqui também você pode aumentar. Você vai vendo conforme o seu trabalho pede, porque o trabalho pede, viu, gente? Ele fica repuxando ou fica sobrando demais e fica assim, ó. Então, você vai vendo. Se você ficou sobrando demais, diminui, ok? Pronto, pessoal, cheguei aqui no final. Eu vou fazer a troca de fio agora, tá? Porque esse detalhe que nessa peça eu fiz no fio de polipropileno, eu usei 2 cabos aqui, tá? Eu vou fazer na cor tulipa, do barroco número 6, tá bom? Então, fica a seu critério fazer os detalhes com o fio de sua preferência, tá? Eu vou fazer o arremate dele aqui agora, com agulha de tapeceiro. Aqui, ó, nessas 3 primeiras correntes, as 2, né, que a gente fez para iniciar, a gente não trabalha. Vamos nessa aqui de separação. Pega as 2 alças. Vamos lá no finalzinho aqui, no ponto baixo. E volta, levando esse fio lá pra trás. Aí. Aqui agora, a gente faz o acabamento, tá? Faz conforme você estiver acostumada. Eu vou percorrer até esse espacinho aqui. Vou dividir meu fio, que eu gosto de dividir ele na metade, né, ao meio. E faço um nozinho, tá? Aí, você faz do seu jeito. Já fiz o arremate do meu fio, estou com a cor tulipa para fazer o biquinho de acabamento. Se você não for fazer troca de fio, for utilizar o mesmo, depois do ponto baixo, você entra aqui no primeiro ponto alto com ponto baixíssimo para finalizar a carreira. Daqui em diante, você vai fazer a mesma coisa que eu vou fazer agora, tá bom? Então, vamos lá. Entra aqui,
Vamos fazer 3 correntes, que depois a gente faz o arremate. Há 3 correntes aqui para equivaler ao primeiro ponto alto, e mais 3, que é do picô. Então, a gente vai contar 1, 2, 3 na quarta, entra e faz um ponto baixo, para fechar esse ponto picô. Vai para o próximo ponto alto e faz a mesma coisa. Um ponto alto, 1, 2, 3 correntes, pega as 2 alcinhas, faz um ponto baixo. Aqui nesse grupinho é somente isso, tá? A gente vai fazer um ponto alto em cada ponto alto com um ponto picô de 3 correntes. Pega as 2 alcinhas, faz ponto baixo. Uma, 2, 3, ponto baixo no topo do ponto alto. 1, 2, 3, as 2 alças, um ponto baixo. Nesse último, a gente faz somente um ponto alto. Então, aqui, ó, já vou mostrar pra vocês como vai ficar. A gente tem 7 pontos altos, então, a gente vai ficar com 7 pontos altos e 6 picôs, tá? No último, a gente não faz picô. Daqui agora, a gente vai fazer 1, 2, 3 correntes, a gente vai envolver as 2 correntinhas, 2 alcinhas, lá, vai lá no topo desse ponto picô aqui, das 5 correntes, entra dentro dele, envolve as 2 alças e faz um ponto baixo. Aí, você ajusta, se ela tiver viradinha, você ajusta ela aqui, tá? Pra ficar bem bonitinho. E agora, a gente segue fazendo a mesma repetição. 1, 2, 3 correntes. No primeiro ponto alto, um ponto alto e um picô com 3 correntes. Entra aqui e faz um ponto baixo. É somente isso, tá, gente? Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Não vou esticar porque é bem fácil. Se você tiver dúvida, volta aqui um pouquinho, tá? Então, a gente vai fazer um ponto alto, 3 correntinhas para equivaler esse ponto alto, né? 3 correntinhas do ponto picô. Um ponto alto para cada ponto alto aqui da base anterior. A gente vai fazer pelos 6 primeiros um ponto picô. No último, a gente não faz. Para separar os bloquinhos aqui, a gente vai fazer 3 correntes, um ponto baixo pegando no topo do ponto picô anterior, envolvendo as 2 alcinhas que a gente fez anteriormente. Faz o ponto baixo, 3 correntes e continua a repetição, tá? Então, a gente vai fazer assim a volta toda. Quando terminar, eu venho aqui com vocês pra gente fazer também esse detalhe aqui. Mas esses detalhes, assim, é opcional, tá? Você pode fazer também assim que terminar a base dele, tá? Eu gosto de fazer no finalzinho. Então, eu vou fazer mais esse detalhe também. Quando eu chegar aqui, eu venho com vocês. Pronto, gente, olha que lindo que tá ficando. Muito bonito. Eu já cortei o meu fio, fiz as 3 últimas correntinhas. Agora, vamos fazer o arremate. Com agulha de tapeceiro. Vamos entrar aqui, ó, bem nas 2 alcinhas, bem no topinho do ponto picô. Entra aqui. Vai na corrente, volta lá. Leva esse fio pra trás pra gente fazer o arremate. Ajusta. Pronto. Agora, aqui, esse do começo e esse que a gente fez agora. Vou fazer o arremate deles aqui agora. Então, agora, a gente vai fazer esse detalhe aqui, tá? Como eu disse, isso aqui é opcional. Eu vou fazer que dê uma diferença bem bonitinha.
eu fiz na última carreira e na penúltima, tá? Bem no topinho dos pontos altos. Se você acha melhor fazer depois que fizer a base, pode fazer, tá? Não tem problema. Vou fazer aqui, ó, puxei o fio, tá? Vou prender ele aqui um pouco, a gente vai fazer somente pontos baixíssimos. Ou correntinha, tem gente que fala que é correntinha isso aqui. Tanto faz. Tá um detalhe bem bonitinho, tá? Então, aqui a gente vai seguir fazendo correntinhas ou ponto baixíssimo em todos os pontos altos. Aí, eu cheguei no espaço de corrente, puxei o fio e fiz também, tá? Então, a gente vai seguir fazendo dessa maneira por toda a base, tá? Não tem dificuldade, só você não puxar muito o seu fio para não ficar repuxando aqui a base, tá bom? Faz essas correntinhas mais frouxinhas. Ó, cheguei no final dessa carreirinha, então eu vou fazer o arremate do fio. Aqui a gente puxa ele. Vamos entrar aqui, ó, pegar as duas alcinhas da primeira corrente e leva esse fio lá pra trás. Aqui a gente puxa pra ajustar, ficar o mesmo tamanho. E aqui percorre pra fazer o arremate. Então, aqui, pessoal, da mesma maneira que foi feito essa aqui, eu vou fazer essa carreirinha aqui, tá bom? Então, vocês, se quiser, vocês fazem. Eu vou terminar a minha e já trago a peça prontinha para vocês verem como ficou linda. Olha que lindo esse modelo. Daqui a pouco eu venho com vocês. Pronto, pessoal, aqui está o nosso americano de crochê luar. Espero muito que vocês tenham gostado, que possam reproduzir. Se você reproduzir alguma peça aqui do canal, me marca lá no Instagram para eu poder ver o seu trabalho, tá? Eu amo ver as reproduções de vocês. Então, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa as notificações e deixe seu joinha, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau!